Eu queria começar com vocês lendo uma passagem que está em Gênesis 35, versículo 18. E diz assim: ao sair-lhe a alma, eu não sei se a tradução aqui é melhor essa tradução, hoje é melhor essa tradução. Já há pouco de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Eu vou contar o que estava acontecendo nesse momento aqui. Aqui foi o momento que Raquel, a mulher amada de Jacó, estava tendo o filho mais novo de Jacó. E na hora que ela teve um parto difícil e ela morreu no parto. E quando ela estava quase para morrer, por causa da sua aflição, ela falou que esse menino vai se chamar Benoni. Benoni significa o filho da tristeza. A mãe, na angústia da sua alma, estava determinando e lançando. Não vamos nem julgar. Ai, que mulher ruim, olha o que ela fez. Imagina, gente, ela devia ter sofrido e talvez por isso, não estamos julgando ela, tá? Por que ela fez o que fez. Mas naquele momento de angústia, naquele momento de dor, naquele momento difícil, Raquel, sabendo que já estava morrendo, ela declara que aquele filho, o nome dele, e um nome é uma profecia sobre a pessoa, é uma determinação sobre a pessoa. E por isso, toma cuidado com os nomes que você coloca no seu filho. Mais do que bonitinho, o nome tem que ter um significado. O nome é algo que você vai chamar o tempo inteiro ele daquele nome. Então imagina se o pai tivesse falado, vou respeitar a última vontade da minha mulher, foi a última vontade dela, graças a Deus ele não teve essa ideia de jirico. E ele pensou melhor o que aquilo significava. Porque senão a vida inteira de Benjamim, ele quando acordasse e ouvisse um bom dia do pai, seria, bom dia filho da minha tristeza, bom dia filho que matou a minha esposa, bom dia filho que não tem futuro, bom dia filho que é amaldiçoado. Seria isso que ele ouviria todo o tempo. Nós temos que dar significados aos nomes e às palavras que falamos aos nossos filhos. Mas esse pai, que era um pai que temia o Senhor, ele teve naquele momento uma clareza muito grande. E quando ele tomou o filho nos braços, ele falou, a minha tristeza foi ter perdido a minha mulher, que era a mulher que ele amava, Raquel. Mas o meu filho não é minha tristeza. O meu filho vai se chamar Benjamim. Benjamim é o filho da mão direita. O filho que tem a bênção do Senhor. Em outras traduções está o filho da prosperidade e o filho da felicidade. E ali ele determinou, naquele momento, abençoar o seu filho. Abençoar a vida de Benjamim. A Bíblia não conta muitas coisas sobre poder falar assim, viu o que a bênção de Deus fez sobre ele? Mas tem uma passagem que a gente pode ter uma ideia do que a vida fez sobre ele. Como alguns conhecem, hoje eu não vou contar toda a história, porque não dá tempo, né? Porque hoje é dia dos pais, nós temos ainda homenagem, presente para os pais, então tem muita coisa aqui. Mas, contando rapidamente, acho que a maioria conhece a história de José. José era o irmão direto de Benjamim, porque Jacó ele tinha 12 filhos, mas ele teve 4 mulheres. Irmãos, Deus não apoia isso, ok? Nunca apoiou. Isso aqui era coisa de homem. E que Deus nunca apoiou, desde o Éden, é uma mulher para um homem, e torne o homem uma só carne, e se una a sua mulher, uma. Ok? Então, não vamos aproveitar minha palavra para desviar o que eu estou falando, deixei bem claro as coisas. Mas a mulher que Jacó amava era Raquel. E dessa mulher ele tinha 2 filhos, José e Benjamim.
E como nós conhecemos a história de José do Egito, pelo menos às vezes um filme você assistiu, aquela novela que, parece que já teve uma novela da Record com o tema de José do Egito, algum lugar você deve ter escutado a história dele, que ele foi vendido pelos irmãos, porque os irmãos tinham ciúme dele, blá, 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 e chegou lá, interpretou os sonhos de Faraó, e ele se tornou o segundo no lugar de Faraó. Nessa situação toda, onde os irmãos achavam que José tinha morrido, e José estava governando toda a terra, porque houve uma grande fome na terra. Nesse momento, os irmãos vieram até o Egito, onde José era governador, que a única palavra acima de José era de Faraó, e vieram pedir alimentos. Depois de um vai e volta, que ele faz eles trazerem Benjamim, diz ali, primeiro, que quando ele dava algo para Benjamim era a porção dobrada. Depois conta que mesmo antes dele se revelar aos irmãos, quando sentou na mesa para comer com os irmãos, para Benjamim ele dava 5 vezes mais do que para os outros irmãos. E depois disso ele trouxe todos os irmãos para morar com ele. Agora imagina, se ele fez isso à mesa, antes de se revelar, você acha que Benjamim foi mais próspero que os irmãos dele na hora que morou com José ou não? É meio óbvio, né, gente? Não está na palavra de Deus, mas é meio óbvio que Benjamim se tornou o xodó do governante de toda a terra. Daquele pedaço da terra daquela época. Uma palavra de bênção. A palavra do Pai, ela tem um poder de abençoar. A gente vê Deus mostrando essa importância das palavras de bênção proferidas pelos pais, quando ele, que se fala, eu sou o pai de vocês, eu vou os abençoar. E aí, quando você vê lá na palavra de Deus, eu tenho vários versículos, eu não vou ler, vou só citar para vocês, mas aonde aparece que Deus abençoou Adão, quando criou, em Gênesis 1, 28 e no 5:2. Deus abençoou Noé, Gênesis 9, 1. Deus abençoou Abraão, quando chamou, Gênesis 14, 19. Deus abençoou Isaac, Gênesis 26, 12. E Jacó foi abençoado por Isaac, em Gênesis 27, 28, 1. Por Labão, seu sogro, que é um segundo pai. Pelo anjo do Senhor, e Deus quando reafirmou a promessa. Irmãos, às vezes a gente não tem noção do poder que a bênção de uma autoridade tem sobre a nossa vida. Numa família, a maior autoridade dessa família é o pai. Quando esse pai não está, a maior autoridade é a mãe. Se faltam os dois, é o irmão mais velho. Essa autoridade não é uma autoridade de opressão ou de eu sou autoridade, todo mundo tem que me obedecer. Que nem a Sarinha, quando era bebezinha, quando ela começou a falar, ela falava, eu sou a rainha, tem que me obedecer. Ela realmente se achava rainha ali. E hoje é um doce. Mas ela sempre foi um doce de menina. Ela sempre foi uma menina realmente que nasceu da vontade de Deus. Uma menina com coração lindo e que tem uma unção de bênção, de prosperidade e de alegria sobre a vida dela. E ela vai longe. Mas não é essa autoridade que eu estou falando. O pai não tem essa autoridade, ele tem uma autoridade que é comparada com a autoridade de Jesus, que é aquela autoridade de que no mundo espiritual, quando ele declara uma bênção, aquilo é um decreto sobre a família. Ele tem o poder de liberar sobre os seus filhos, liberar sobre a sua casa, liberar sobre a sua família, decretos de bênção. E não importa a forma que ele é, o temperamento que ele tem. Aqui eu acho que nós temos homens mais expansivos. Quem são os homens mais expansivos e faladores aqui? Levanta a mão. Só.
Mulher, quem tem marido expansivo e falador, levanta a mão. Aumentou. Tem aqueles que são mais comedidos, falam pouco. Quem fala pouco aqui? Levanta a mão. Helder. Helder. Meu Deus. Meu Deus. Não, eu não acredito. Cada um, né, que vem com essa conversa e que fala pouco. Acredito. Douglas, sim. Por isso que eu pergunto para a mulher. Pastor César fala que a mulher é a voz da verdade. Ele às vezes está assim numa reunião com a gente, né? Aí ele pergunta para os maridos primeiro, e como é que está a igreja? Aí ele fala, bom, agora a voz da verdade, como é que está a igreja? Mas é brincando, é lógico que o homem não está mentindo, é só uma brincadeira. Queridos, o poder que o pai tem no mundo espiritual, porque Deus deu a ele uma autoridade. Deus deu a ele, Deus concedeu a ele uma autoridade. Veja bem que na palavra de Deus, a figura primeira que Deus nos faz o conhecer é como pai. Olha que coisa mais linda, olha que coisa mais poderosa. Olha, homens, muitas vezes é falado muito, o homem não tem aquela beleza de gerar uma vida dentro dele, mas foi dado a você a honra e a beleza de ser como Deus aqui na terra para a sua família. Deus confiou isso a você. E se Ele confiou isso a você, é porque você pode ser essa pessoa. Ele sabe que você pode. Às vezes tem tantas vozes que vêm falar para nós que nós não podemos. Deus estava doido quando confiou a mim ser semelhante a Ele. Não, Ele não estava, Ele te conhece, Ele conhece seus defeitos, Ele conhece suas qualidades, mas Ele sabe que o seu coração e a sua vida na mão dEle, você é uma pessoa preciosa demais, e que Ele já deu a você tudo o que você precisava, para ser esse homem que cuida da sua família, para ser esse homem que luta pela sua família, que luta pelos seus filhos, que luta pela sua casa, que guerreia de joelhos diante do Senhor, que traz declarações de bênção sobre a sua vida. E eu quero te falar, homens, Deus derrama sobre você um poder tremendo, por isso, use a sua boca para abençoar, porque há poder em cada palavra que você fala. Se você hoje, ouvindo essas palavras, você está pensando assim, Senhor, mas eu tenho tanto que consertar em mim. Queridos, Deus te abençoa, como Ele abençoou Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Efraim, Manassés. Ele te abençoa e Ele libera sobre você a capacidade de ser um homem que vai expressar na sua casa, para sua esposa, seus filhos, aquilo que Ele é nessa terra. Agora, amados, Deus não espera de nós perfeição. Porque às vezes a gente, quando ouve isso, fica achando que a gente tem que ser super, hiper perfeito. Não, nós temos que ser moldáveis e ensináveis. Porque todo o tempo nós estamos aprendendo. E sabe o que é lindo? Porque a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Isso significa que todo dia Ele quer te ensinar um pouco mais, e Ele pode te ensinar um pouco mais. Ele pode fazer você amadurecer mais. Ele pode ir tirando aquelas arestas que talvez tenha atrapalhado, talvez um relacionamento familiar. Ele pode ir lapidando, pode ir tirando essas arestas e formando você cada dia mais um pai, um homem. Isso é para todos nós, não é só pai e homem não, para as mulheres também. Mulher, nós temos aresta também para tirar, hein? Mas vai formando esse homem segundo o coração dele, que anda nessa terra, trazendo uma geração abençoada. Os nossos filhos serão melhores do que nós, os nossos netos mais ainda, porque a bênção vai se multiplicar a partir daquilo que nós vamos fazer.
A bênção do Pai tem poder para várias coisas, mas tem 3 muito especiais. A bênção do Pai define propósito, muda destino e cura coração ferido. A bênção de um pai pode definir propósito. Como Benjamim, nós lemos aqui. Ali definiu o propósito de Benjamim. Definiu quem era Benjamim. O pai, ao liberar uma palavra de bênção, ele define propósitos. Eu sei que no Brasil hoje nós temos muitas famílias lideradas pela mãe, ou que o pai abandonou, ou que... eu não estou falando de pessoas que são separadas, mas que o pai é presente com o filho. Porque ele não deixou de ser pai. Eu estou falando daquelas famílias onde realmente os filhos não sabem nem por onde o pai anda. Ou às vezes falecido, ou realmente que os abandonaram. Aí eu quero dizer para você, mamãe, se você está nessa situação aqui, não se entristeça, porque esse poder recaiu sobre a tua vida, e essa palavra é para você fazer na vida do teu filho hoje. Porque eu sei que tem muitas famílias no Brasil hoje dessa forma. Por isso que eu digo, pai, você que não abandona seus filhos, você que é pai até o final, você é uma joia rara e uma pedra muito preciosa para o altar de Deus. Assim como Jacó, naquele momento, ele definiu o propósito de Benjamim. Papais, vocês definem o propósito dos seus filhos através das palavras de bênção que vocês lançam para eles. Nós não definimos propósito falando aquilo que nós não queremos que aconteça, né? A gente já ensinou tanto sobre isso, né, gente? Mas vamos ensinar de novo. A criança, vamos supor, é bagunceira e você fala assim, ai, como você é bagunceiro. Você tem que falar o contrário. Não é falar assim, ai, como você é organizado e tá aquela bagunça. Não, tá? É mentira também, mas aí não é para mentir. Mas é para falar alguma coisa. Querido, vamos pensar, nós podemos melhorar isso aqui. E você pode ser uma pessoa organizada. Porque você tem outras qualidades. Ou que nem a gente chama a criança de burra, né? Quando você tenta ensinar matemática, acho que matemática é onde pega para quase todo mundo. Quem tem problema com matemática aqui? Só! O que esse povo é inteligente, quem nem sabe o que é matemática? Porque é muito pouca gente com problema de matemática aqui, né? Uau! Não, tem uns que não, ou não estão ouvindo o que eu estou falando, tá lá, a sintonia deles já está em outro lugar. É lógico que tem pessoas que são boas em matemática, né? E você sabe que eu era bem ruim em matemática, até minha 7ª série. Meu, como eu era difícil entender o raciocínio matemático. Aí, fui ter aula com uma professora. Para mim, essa experiência ficou marcada para você ver como a gente pode mudar destinos. E ela era só uma professora, mas ela era autoridade em matemática na minha vida. Então, a palavra de alguém que é autoridade sobre a sua vida tem poder. E era uma professora, na minha época, gente, escola estadual, era aquelas pessoas super estudadas que davam aula, super capacitadas, já existiu isso, viu, gente? Já. E era uma senhorinha que tinha uma fama, chamava Dona Jurema Leão. Olha o nome dela. 0,5 metro, magrinha, cabelo de vez em quando roxo, de vez em quando rosa. Mas que todo mundo morria de medo da Dona Jurema Leão. E eu sempre meio bocuda, irmãos. Eu não sabia calar minha boca, entendeu? E ela chega e pergunta assim, quem aqui não gosta de matemática? Adivinha? Eu e uma amiga minha levantamos a mão, todo mundo. Era verdade. Ela olhou para a gente e falou assim, vocês não gostavam até hoje porque ninguém ensinou para vocês. A partir de hoje vocês vão gostar porque eu vou ensinar. A partir da aula da Dona Jurema, nunca mais tive problema com matemática. Nunca mais. Eu realmente aprendi a gostar e entender matemática. Mas olha, não foi só a aula dela, mas foi uma palavra lançada de alguém que era autoridade sobre a minha vida, mudando o meu destino.
que muda o nosso destino, muda a nossa história. Define propósito, muda a história. Nós podemos mudar a história dependendo da palavra que nós lançamos sobre a vida das pessoas. E o terceiro ponto, cura corações feridos. O abraço de um pai, quando um filho falha, erra e está pagando às vezes pelo preço do seu erro. O abraço de um pai e falar: filho, eu te ajudo a sair disso. Vai dar certo. Ele cura e faz o caído se levantar. Ele faz o caído se levantar. Eu lembro de uma experiência pessoal, mas como não foi exatamente comigo, foi com a minha irmã mais velha, eu não vou comentar agora, mas ela tinha cometido um erro, estava envergonhada, estava chateada, muito jovenzinha, tinha acho que quanto, 18 anos, acho que mais ou menos isso. E todo mundo com medo da reação do meu pai. E eu só vi, meu pai estava na janela, eu lembro dessa cena até hoje, porque meu pai teve defeitos, alguns, mas como pai, como ele me ensinou o que é o amor de Deus. E eu vi meu pai na janela e a minha irmã entrou no quarto, e eu muito xereta, né? Deixa eu ver o que vai acontecer. Quando eu vi minha irmã chegando perto dele chorando, eu só vi meu pai abraçar minha irmã. E deixou ela chorar no ombro dele. E ali, eu não sei bem o que ele falou para ela, porque estava longe, não podia chegar perto para ouvir. Né? Mas eu sabia que aquele abraço era uma palavra também, era uma bênção de falar: eu não te rejeito por causa do teu erro, mas eu estou junto com você, eu vou te amar e vou te ajudar. E curou um coração ferido, e aí tudo deu certo depois no final. Ah, gente, que poder tem um pai. Que poder tem um pai no seu lugar de ser uma extensão do amor de Deus nessa terra. Mas tem um mais. Estava tão bom. Mas agora esse mais vão para os filhos, não é para os pais. Toda a bênção lançada pelos pais, todo o cuidado, tudo aquilo que ele faz, pode dar em nada se for rejeitado pelos filhos. Assim como o pai tem o poder de lançar a bênção, o filho tem o poder de não receber a bênção. Uau! E ao filho não receber a bênção que o pai lança sobre ele, ele perde. E aí ele está por conta própria. Como que não se recebe a bênção do pai? Eu quero ler com vocês a passagem que está em Efésios 6, do 1 ao 3. Vamos ler ali. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aqui está falando, para que a bênção repouse sobre você, tem uma coisa que você precisa fazer: obedecer e honrar. Quando você desobedece seus pais, você está rejeitando a autoridade deles sobre a sua vida. E nesse momento você rejeita também a bênção deles sobre a sua vida. Agora, filho, vamos lá, vamos apanhar um pouco. E às vezes os filhos têm mania de achar que eles sabem tudo, principalmente quando começa a ficar maiorzinho, quando é criança, ai que lindo tudo que o pai faz, aí depois eles vão ficando mais mocinho, assim, adolescente, moço, já o pai não sabe nada, eles que sabem tudo, o pai nunca foi jovem, o pai nunca foi adolescente, ele nasceu velho, sabe, aquela coisa assim, né, parece que os jovens pensam que a gente nasceu velho, gente. De verdade, eu já fui novinha. É verdade, você pode não acreditar, mas é verdade.
Já vivi todas as angústias, as questões de ter 7 anos, 12 anos, 15 anos, sei tudo. E outra, não tem nada de novo debaixo do sol, como diz Eclesiastes. Tudo é a mesma coisa. Vira, é a mesma história. Às vezes eu converso muito com a Marina lá em casa e aí eu falo assim, seja bem-vinda. Quer dizer, aquilo que eu passei com você vai passar agora. E depois a Sara e a Giovana vão passar com os filhos dela, é natural, porque não existe nada novo debaixo do sol. As questões de gerações, de coisas, é tudo igual. E a gente achar que sabe mais também é tudo igual. A gente acha que sabe tudo que os pais não sabem nada. E nessa hora, a gente esquece da honra ao pai. De obedecer. Obedecer por quê? Porque eu quero honrar a Deus e ao meu pai. Obedecer quando ele não está sendo justo. Quando eu penso que ele não está sendo certo. Obedecer e colocar diante do altar de Deus, porque o coração do rei está na mão do Senhor. E Deus move o coração como Ele quer. Quando você honra, ali vem uma promessa. Em Êxodo 20, que fala dos 10 mandamentos, fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias da sua vida. Já é uma promessa, quer dizer, para você viver um pouco mais. Aqui já fala, para que tudo te vá bem. Quer dizer, para que você, em tradução, essa palavra fala, para que você prospere em todos os seus caminhos. Hoje, filhos, Deus vem falar com você. Receba a bênção que vem através do seu pai. Pais, exerçam a autoridade de abençoar seus filhos. Usem a tua autoridade, segundo Deus usa para conosco. E essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Eu quero muito, nesse momento, orar pelos pais. A gente vai ter homenagem, mas nesse momento eu quero fortalecer os pais em oração. Papais, chefes de família, eu sei que muitas vezes vocês são muito cobrados. E muitas vezes, fazendo o melhor que vocês podem, alguns sentem que estão sempre falhando e estão sempre devendo algo. Hoje o Senhor quer fortalecê-los. Hoje o Senhor quer falar para vocês, filho, eu tenho visto o seu trabalho e sei que você tem feito muitas coisas boas, que às vezes nem sempre as pessoas enxergam, mas as falhas eles enxergam com tanta facilidade. Mas o Senhor hoje diz, eu vejo o teu esforço em fazer o melhor. Eu quero te abraçar e te fortalecer nesse momento, para que você possa exercer essa função tão importante nessa terra. Essa função tão capaz de mudar o mundo. Mudar o mundo, pastora? Porque um pai que abençoa um filho, ele cria uma geração poderosa. A gente vê a bênção de Abraão, Isaac, Jacó, José. A bênção, ela vai trazendo uma geração poderosa, cada vez mais poderosa. Tem muitos homens aqui que ainda serão papais. Nós temos casais novos, uns que vão casar, né? O Gabriel. Um dia vai ser um papai. Que você já guarde isso para que desde o momento que ele nasça, o nome do teu filho já seja uma declaração de bênção sobre a vida dele. E que você cuide, para que quando corrija, porque o pai tem que corrigir, o pai bonzinho não é aquele que fala assim para tudo, e fica, ai que lindo, e a criança fazendo coisa de bobo. Não, o pai é aquele que direciona o caminho.
que é um arqueiro poderoso para lançar suas flechas longe. Esse é o Pai de Deus. E Ele cria uma geração poderosa. Queria que você, papai, ficasse de pé nesse momento que eu quero abençoar a sua vida. Orar pela sua vida. Meu pai não está mais aqui. Meu pai não conhecia Jesus, ele conheceu Jesus um pouquinho antes dele morrer. Mas mesmo sem conhecer Jesus, ele imprimiu em mim que Deus é amor. Nunca tive dificuldade de ver Deus como meu pai, como um pai de amor. Porque Ele me deu isso. Meu esposo não está mais aqui, pai dos meus filhos. Mas criou pessoas maravilhosas. Meus filhos são tremendos. Tremendos. Porque tiveram um pai que criou uma geração para ser uma geração segundo a vontade de Deus. E hoje eles são arqueiros. Eles são os pais e mães. No caso o André é o pai, mas eu considero meus genros e minha nora como pais também, como meus filhos. Eles são esses arqueiros que estão lançando a nova geração. E Deus quer fazer isso de você, meu amado. Esse pai segundo o coração dele. Pai, em nome de Jesus. Abençoa esses pais agora, Senhor. Segundo a tua bênção e a tua palavra. Como a autoridade que o Senhor tem me dado como pastora dessa igreja. Eu uso agora, Senhor, da minha boca e peço, na verdade, que o Senhor use a minha boca para ser a tua boca abençoando os teus filhos. Eu os abençoo agora. Os abençoo para que sejam sábios e prósperos. Para que o teu amor repouse na vida deles. E, ó Deus, a tua sabedoria, o teu poder nos seus lábios. Abençoa esses pais, ó Deus, que eles sejam felizes e prósperos. Que tenham, ó Deus, filhos abençoados, que os amam, que os obedecem, que os honram. Senhor, eu abençoo esses pais, ó Deus, para que toda a carga, Pai, que eles carreguem seja suavizada por Ti. Que o Senhor, nesse momento, tire o jugo pesado e coloque, ó Deus, sobre ele o Teu jugo que é leve. E o Senhor os ajude a carregar, ó Deus, essa responsabilidade que eles têm. Senhor, eu os abençoo. Eu os abençoo, ó Deus. Eu os abençoo para que sejam homens segundo o Teu coração e que comecem gerações que Te amam e que sejam abençoadas. Que eles sejam arqueiros, ó Deus, que lançam suas flechas, que são seus filhos, para o propósito que o Senhor tem. Ó Deus, que mudem destinos daqueles filhos que foram por caminhos errados e que curem corações daqueles que têm o coração ferido. Que a Tua unção e a Tua bênção, o Teu cuidado, o Teu amor esteja envolvendo esses pais agora, em nome de Jesus. Amém.